Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Estamos nesse momento iniciando a nossa transmissão aqui via Facebook. Hoje, terça-feira, 26 de maio. Nós, às terças-feiras, temos um momento de meditação, no qual queremos conversar com os irmãos sobre oração. Nesse momento, nós temos aí a oportunidade, de reunirmos de forma virtual. Terça-feira, 19h30, normalmente estaríamos reunidos nos lares, nas nossas congregações, na qual temos o privilégio de trabalhar com os irmãos, congregação de Betânia e Coqueiros, aqui em Volta Redonda. São congregações da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. E nesse tempo que nós estamos aí nessa pandemia, temos orado, temos tido essa oportunidade de fazer isso de forma online, virtual. Portanto, nesse momento nós vamos orar, vamos pedir a direção de Deus, vamos falar com Deus, pedindo a Deus por esse momento, que Ele tenha misericórdia e graça e que venha banir sobre a face da terra esse vírus, para que a vida volte ao normal, nós possamos estar aprendendo também com esse tempo, com o que estamos vivendo nesses dias. A nossa saudação aí aos irmãos que já estão conosco, Temos aí irmãos da nossa igreja, da nossa congregação, nossa irmã Dalva, nosso irmão Gedivaldo. Estou vendo aí o nosso irmão Everson Ferreira, reverendo Everson, grande amigo, grande bispo. Deus esteja abençoando a sua vida. E outros irmãos, que a gente não consegue acompanhar e falar o nome de todos, porque vai entrando e a gente vai acompanhando aí na sequência. Mas Deus esteja abençoando a vida de vocês. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus nesse momento, vamos pedir a Deus direção, orientação do Espírito Santo dele, para esse momento que vamos ter aqui uma breve meditação sobre oração com os irmãos. Oremos. Pai Santo, nós queremos te agradecer nesse momento, por estarmos, ó Deus, na Tua presença, em oração, nesse momento em que nos reunimos, mesmo de forma virtual, online, onde nós temos, ó Deus, o privilégio de ver alguns irmãos aqui nesse momento de transmissão, onde a nossa intenção, ó Deus, é meditar sobre oração e buscar, ó Deus, estar na presença do Senhor. Estaríamos nessa terça-feira nos nossos grupos de crescimento, grupos de oração, nas congregações que temos lá em Santa Isabel do Rio Preto, em Santa Cruz, ali no bairro Belo Horizonte, congregação de Betânia, e também aqui do bairro Coqueiros, e também os grupos de crescimento, Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, na qual nós temos o privilégio de estar trabalhando, pedindo também a Deus pela vida do conselho, pastor Márcio, toda a equipe pastoral. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós, dos irmãos que estão nos acompanhando, cada lar, cada família, cada irmão que está conosco aqui de forma online, de forma, ó Deus, virtual. Nós não estamos nos reunindo, ó Deus, de forma presencial nos lares, como fazemos todas as terças-feiras. Mas que esse tempo, o Espírito Santo do Senhor venha falar aos nossos corações e que nós possamos meditar na Tua palavra, entender que o Senhor está no controle desse momento. Que nós vamos passar por esse momento, nós vamos atravessar esse vale sombrio, nós vamos atravessar, ó Deus, essa tempestade, esse deserto, mas o Senhor está conosco, a vitória é do povo do Senhor, a misericórdia, a graça, o amor, o perdão do Senhor está conosco, que nós cremos nisso e pedimos que o Senhor esteja, ó Deus, de forma sobrenatural, banindo de sobre a face da terra esse vírus. O Senhor pode fazer isso através da ciência, da medicação, das vacinas, através, ó Deus, dos laboratórios que podem achar a cura, porque o Senhor é o dono da sabedoria e do conhecimento. Mas nós sabemos também que o Senhor é o dono da autoridade e do poder, que assim como o Senhor tem permitido esse vírus sobre a face da terra, o Senhor também pode, ó Deus, bani-lo sobre a face da terra. Mas que seja cumprido o Teu propósito. Seja cumprido, ó Deus, a Tua vontade, o Teu querer. É o que nós te pedimos, ó Deus, nesse momento. E oramos pedindo a direção do Teu Santo Espírito para esse tempo de meditação. O fazemos no santo nome de Jesus. Amém.
Queridos, sempre damos aqui uma palavra pastoral para que você não deixe de orar, para que você não deixe de meditar, de ler a palavra, de ter um tempo de comunhão com o Senhor, seja na sua oração particular, seja na sua oração em família, principalmente esse momento que nós não estamos nos reunindo nos templos, nas nossas congregações, na sua casa, na sua família, no seu lar. Tire um tempo para falar com Deus, para orar, para meditar. E tire também um tempo para fazer o culto doméstico. Todos os dias nós damos aqui uma sugestão de música, de hino. Hoje nós não vamos dar sugestão de hino, hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos acompanhar uma melodia, que é Mestre, o Mar se Revolta, tem a ver com a nossa meditação, Sossegai, na voz do coral Lírios dos Vales, da Igreja Assembleia de Deus de Londrina. Então nós vamos ouvir essa melodia. Sejam encapelar
Deus. Maravilhas, né, irmãos? Ouvir essa canção. A nossa meditação hoje, nós vamos falar sobre a promessa de uma travessia segura. Essa meditação ela está já publicada no meu canal do Facebook, aqui nesse canal que estamos transmitindo. Eu publiquei essa meditação alguns dias atrás. E ela falou muito ao meu coração. E eu creio que ela também vai falar ao seu coração. Talvez você já tenha lido essa meditação, você que está nos acompanhando aí no meu canal do Facebook. Essa meditação ela está no canal www.devocionaisdiarios.com. Então não é uma devocional que foi eu que escrevi, mas nós vamos conversar, nós vamos meditar, nós vamos pensar nessa devocional, nesse pensamento, a promessa de uma travessia segura, baseado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo relata Lucas, no capítulo 8, do verso 22 ao verso 25. Eu vou fazer a leitura aqui, os irmãos podem estar acompanhando. Lucas, capítulo 8, verso 22 ao 25. Eu vou ler aqui na tradução da versão da NVI, talvez um pouco diferente da tradução que nós temos aí nas nossas Bíblias, né? E a palavra de Deus nos diz assim: certo dia, disse aos seus discípulos, ou melhor, certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, Mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Amados, percebam que a nossa meditação ela está baseada justamente no verso 22 de Lucas, capítulo 8. Repetindo aqui esta leitura. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Jesus faz aos seus discípulos de uma travessia segura. E assim a palavra de Deus nos diz que eles chegaram do outro lado. Nos evangelhos do Novo Testamento encontramos a história de Jesus dizendo a seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Lucas 8, 22. Então eles entraram em um barquinho e os marinheiros experientes se puseram a remar, atravessando o mar da Galileia. Começou uma grande tempestade e os discípulos entraram em pânico. Enquanto isso, Jesus estava no convés dormindo. Então eles o acordaram e gritaram em um tom acusatório: Mestre, não te importa que morramos? Isso parece algo como: alô, Senhor, você está prestando atenção agora? Parece que você não está se importando. Primeira coisa que nós então queremos pensar com os irmãos: a história dessa travessia. Jesus, juntamente com os seus discípulos, entram em um barco. Mas antes dele entrar nesse barco, o que Jesus diz para eles? Vamos para o outro lado do lago. Ou seja, a travessia, ela seria certa, ela iria acontecer. A palavra de Jesus é: vamos para o outro lado do lago. Ou seja, ele não diz nós vamos para o lago, ou vamos afundar no meio do lago, ou a tempestade vai nos sucumbir, nós vamos vir a pique, nós não vamos chegar do outro lado. Vamos para o outro lado do lago. Ou seja, a palavra de Jesus é a direção.
A Bíblia Sagrada é a direção. A voz de Deus é a direção. Jesus está falando para nós, nos nossos dias, que nós vamos chegar ao outro lado dessa pandemia. Nós vamos chegar do outro lado de tudo isso que estamos passando. É uma fase. Eu sempre digo que no fim vai dar tudo certo. Se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou o fim. E às vezes é o fim de uma etapa, é o fim de uma trajetória, é o fim de um momento, mas começa-se outras trajetórias, outras etapas, outros momentos. Ou às vezes é o fim dessa vida. E nós cristãos que cremos em Cristo, que cremos na promessa de Jesus, nós sabemos que Ele nos prometeu que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E Ele diz que eu o ressuscitarei no último dia. Se o fim dessa etapa, se o fim dessa jornada, se o fim desse momento que estamos vivendo for a morte, a nossa segurança em Cristo, ainda que venhamos a morrer, é que estaremos com Cristo na glória. Então os discípulos, trazendo isso para a oração, eles chegam diante de Jesus e, como a meditação que nós falamos aqui, a promessa de uma travessia segura, diz assim, isso parece como que se os discípulos tivessem chegado diante de Jesus e dissessem assim, Senhor, o Senhor está prestando atenção no que está acontecendo agora? Ou o Senhor não está se importando com o que está acontecendo agora? Às vezes nós chegamos diante de Deus e fazemos a nossa oração, nos dirigimos a Deus justamente perguntando, Senhor, alô, Deus, cadê o Senhor? O Senhor tem noção do que está acontecendo? O Senhor está prestando atenção no que está acontecendo? O Senhor está se importando com isso que está acontecendo? Porque, Senhor, tem gente morrendo, tem famílias desestruturadas, tem pessoas perdendo o emprego, tem pessoas que estão afundando, literalmente. A tempestade os tomou, está entrando água no barco. Eles estão tentando tirar, mas a quantidade que entra é muito maior do que está entrando, do que está saindo, né? Muitas vezes é isso que nos traz o pânico, porque nós esquecemos que Jesus disse para aqueles discípulos, vamos para o outro lado do lago, ou seja, nós vamos chegar do outro lado. Jesus se levantou, repreendeu a tempestade e também repreendeu os discípulos. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Em outras palavras, seria como se Jesus estivesse dizendo, vocês ouviram o que eu disse? Eu disse, vamos para o outro lado do lago. Se eu tivesse dito que nos afogaríamos no meio do mar da Galileia, vocês teriam motivo para entrar em pânico. Jesus não prometeu a eles uma travessia suave, mas ele prometeu uma travessia segura. Às vezes o que nós queremos é chegar do outro lado, chegar na outra experiência, passar por esse momento, passar por essa fase sem turbulência, sem tempestade, sem passar pela aflição, sem experimentar a doença, sem experimentar o vírus, sem passar pelo luto, sem passar pela morte. E Jesus está dizendo, nós vamos chegar do outro lado. Jesus disse assim, eu falei para vocês, nós vamos para o outro lado do lago. Agora, ele não prometeu uma travessia suave. Ele prometeu que chegaríamos do outro lado. E às vezes nos esquecemos disso, que a promessa de Jesus é que ele diz que aquele que crê nele e aquele que quer segui-lo deve tomar a sua cruz e segui-lo. Em momento algum há uma promessa de vida fácil. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Em todo o tempo da história, da narrativa bíblica, nós encontramos pessoas, nós encontramos servos de Deus, nós encontramos homens e mulheres de Deus, nós encontramos o povo de Deus, nós encontramos a igreja primitiva, irmãos morrendo. Tiago foi passado a fio de espada, Pedro e João foram presos, Paulo foi perseguido. A igreja do Senhor Jesus Cristo, no seu histórico, ela teve momentos em que os irmãos cristãos foram lançados às feras. Os corpos dos cristãos eram passados pinche e eles eram então colocados em postes e pegavam fogo. Era colocado fogo no corpo dos cristãos e eles se viam como tochas humanas para clarear. Quantos momentos, irmãos, nós temos passado de dificuldades, os cristãos têm passado por dificuldades. Quanto tempo nós temos passado por situações
é guerras, são rumores de guerra, é pai contra filho, é filho contra pai, são poderes deste mundo, são recursos, são aqueles que têm autoridade, que têm poder, que têm condição talvez de fazer para o povo, para conduzir a humanidade para o bem e que estão usando esse poder, essa autoridade, os recursos, sejam eles financeiros, políticos ou de poder, de influência, para sucumbir às pessoas, para fazer uso das pessoas, usando as pessoas como degraus. Essa semana uma pessoa falou isso no meio político, dizendo que as pessoas estão usando os cadáveres como degraus para chegar aos postos que querem alcançar no meio dessa pandemia. Nós estamos vivendo um momento de desinformação, mas Jesus está dizendo o seguinte: eu não prometi para vocês uma travessia suave, mas eu prometi para vocês uma travessia segura. E ele disse: o que vocês ouviram, o que eu falei para vocês, vamos para o outro lado. Nós vamos passar por isso. Nós vamos passar para o outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. O mesmo é verdade para nós. Deus não nos promete uma vida sem problemas, mas Ele nos promete segurança. Muitas vezes queremos evitar a tempestade, mas às vezes há lições que só aprendemos nas tempestades da vida e que não aprenderíamos em outra maneira. Deus sabe o porquê que Ele está fazendo o que Ele está fazendo. Jesus Cristo disse para os seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Entraram todos no barco. Jesus foi dormir. Jesus ele era muito assediado pelas multidões. Constantemente ele ia para um lado, ele ia para o outro e as multidões iam atrás dele. E ele era homem como nós. E ele também se cansava. Ele aproveitava esses momentos para poder descansar. Então veio a tempestade. E ele estava ali no convés descansando. E a Bíblia diz que os discípulos então chegam apavorados e dizem: Senhor, nós vamos morrer. Eles chegaram em pânico. Mestre, não te importa que morramos? Eu creio que é melhor estar em uma tempestade com Jesus do que em qualquer outro lugar sem Ele. Eu creio que esse momento que nós estamos passando, nessa tempestade, nessa pandemia mundial do coronavírus, é melhor estar em meio a essa pandemia com Jesus do que estar em qualquer outro lugar do mundo sem Jesus, principalmente estar na glória, na eternidade, sem Jesus. Eu costumo sempre dizer que a pior dor do inferno é a dor da consciência. Quando as pessoas que aqui nesse mundo tiveram a oportunidade de ouvir e conhecer a Cristo como único e suficiente Salvador e blasfemaram contra o Espírito Santo, e a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado imperdoável, porque o papel do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E ele se revela a nós, ele se mostra, ele revela Deus, o Pai, Cristo, Jesus, o Filho e a salvação, o próprio poder e ação do Espírito Santo e a palavra, através da palavra. E quantos têm ouvido esse evangelho, essa graça, essa misericórdia, esse amor de Deus e não têm dado ouvidos? E aí é que nós entendemos o que essa meditação diz. Jesus promete segurança. E muitas das vezes nós queremos evitar a tempestade, mas às vezes a lição que nós precisamos aprender como humanidade, como ser humano, como pai de família, como cristão, essa lição ela não vai ser aprendida em outro momento de bonança, de tranquilidade, em que o barco está indo calmamente sobre o mar. Às vezes é na tempestade da vida que nós aprendemos o que Deus quer nos mostrar. De outra maneira, não aprendemos. De outra forma, não aprendemos. De outra forma, não conseguimos estar dentro da situação para absorvermos o ensino, a misericórdia, a graça de Cristo. E olha só, é melhor estar em uma tempestade com Jesus do que estar na bonança sem Jesus. E esses homens, eles olharam apavorados, e depois que Jesus então acorda, primeiro Jesus acalma a tempestade. Primeiro ele repreende a tempestade. Imagina você, Jesus, acordando, cansado, porque, como eu já falei, que ele estava sempre rodeado de multidões, ensinando, curando, expulsando espíritos imundos. E ele estava lá então no convés e ele chega e diz: Senhor, o Senhor não se importa, mestre, nós vamos morrer. E aí Jesus levanta, chega, olha para a tempestade e diz assim: calma,
Beleza, já fizeram o papel de vocês. O que tinha que ser feito já está feito. É a tempestade calma, os ventos cessam, o barco então fica tranquilo sobre as águas. Aí agora ele olha para os discípulos e diz assim: e vocês? Onde estão a fé de vocês? Cadê a fé de vocês? Porque Jesus está dizendo assim: primeiro, vocês se esqueceram do que eu falei? Eu fiz para vocês uma promessa de uma travessia segura. O que eu falei para vocês? Vamos para o outro lado do lago. Segundo, Jesus disse para eles e fez esta promessa de que eles tinham um propósito. Jesus já vinha falando para os seus discípulos que havia um propósito. E o propósito é que ele viesse como Salvador, que ele fosse entregue às autoridades e que ele fosse humilhado, que ele seria crucificado, morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Ou seja, ele não ia naufragar naquele barco, assim como os discípulos também não iriam, porque Jesus estava os preparando. Então, os discípulos têm diante de Jesus esse momento em que chegam diante deles e, agitados, Jesus repreende a tempestade, agora ele repreende os discípulos. E os discípulos, então, por fim, ficam amedrontados e admirados e começam a dizer uns para os outros: quem é este que até os ventos e as águas ele dá ordem e eles lhes obedecem? Ou seja, quem é esse que no momento certo permitiu que viesse a pandemia mundial do coronavírus? Mais de 5.500.000 pessoas já contaminadas. 350.000 mortes no mundo. Pessoas que estão sarando, se recuperando, através de medicação, através do tratamento. Pessoas que estão ainda infectadas. Pessoas que vieram a óbito. Famílias que estão enlutadas. Mas nesse momento a gente precisa olhar como os discípulos e dizer assim: quem é este que tudo controla? Nada foge ao seu poder, à sua ação, à sua autoridade. Ninguém e nada nesse mundo está acontecendo sendo que Deus não soubesse. Ou seja, quando essa narrativa aqui da meditação que nós estamos falando, Senhor, ô Senhor, o Senhor está prestando atenção agora no que está acontecendo? Parece que o Senhor não se importa com o que está acontecendo. Muitas vezes essa é a impressão que nós temos. Eu quero dizer para você que Deus sabe de tudo o que está acontecendo, mas Ele quer saber se você confia nele em oração. Se você confia nele para pedir a cura. Mesmo que a cura seja através de um antídoto, um remédio, através de uma vacina. Não sei o meio que Deus vai usar, mas nós precisamos olhar para Ele dizendo assim: Senhor, o Senhor está no controle. O Senhor é Deus. Cristo, Tu és o Senhor absoluto. Quando Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso não foge nada, absolutamente nada do seu poder. Mas Deus sabe o que está acontecendo. Mas Ele quer saber se nós estamos entendendo o que está acontecendo. Ele quer saber se nós estamos dispostos a confiar nele. Porque os discípulos, quando viram a situação da tempestade, que estavam por afundar, por ir à deriva, que eles podiam ali morrer afogados, olha que eram pescadores, eram marinheiros experientes, estavam acostumados ali com aquele lago, com o mar da Galileia. O que eles fazem? Vão até Jesus: Senhor, nós vamos morrer. E Jesus diz assim: não, nós não vamos morrer, nós vamos chegar do outro lado. E Jesus está falando a mesma coisa para nós hoje, mas Ele quer saber se nós confiamos nele para dizer assim: Senhor, nós vamos morrer. E Ele vai dizer assim: não, nós vamos chegar do outro lado do lago. Para você, ainda não é a morte. Para alguns, talvez sim. Para você, você não vai ficar doente. Para alguns, talvez sim. Jesus não prometeu uma travessia suave, mas Ele prometeu uma travessia segura. Eu quero que você confie nisso, e que você ore por isso, que você busque a presença de Cristo, que você confie em oração, dizendo assim: Senhor, eu creio, em nome do Senhor Jesus, que nós vamos passar por essa pandemia. Mas para ver o resultado dessa pandemia, eu tenho sempre falado isso, nós precisamos chegar do outro lado da pandemia. Nós precisamos estar vivos para chegar do outro lado. Então precisamos ser criteriosos, precisamos ser cuidadosos, precisamos ser prudentes, precisamos ouvir as autoridades. Mesmo que às vezes não concordemos com algumas coisas, mas vamos cumprir os critérios que estão sendo estabelecidos, porque talvez, se isso não tivesse sendo feito, por exemplo, nós estaríamos reunidos hoje em reunião de oração. Não estamos. Mas será que isso é viável? Bem, viável ou não, estamos cumprindo
a lei das autoridades. E com isso, cremos que menos pessoas estão contaminadas, principalmente as dos grupos de risco, que nós temos muitas pessoas dos grupos de risco nas nossas congregações, nas nossas igrejas. Então, eu creio que é melhor estarmos nessa tempestade, nessa pandemia mundial do coronavírus com Jesus, do que, quem sabe, estivéssemos em qualquer outra situação do mundo. Quem sabe até como estávamos alguns meses atrás, sem nenhum problema mundial, sem nenhuma situação dessa pandemia, mas talvez sem Jesus. Eu creio que Deus tem um propósito com isso na sua e na minha vida. Eu tenho pedido muito a Deus em oração para me mostrar, para me fazer entender qual é o propósito do Senhor, porque eu estou vivo aqui, vivo nessa presente geração, neste presente século. Sou pastor, tenho responsabilidade por você e também pela minha vida. Eu tenho sempre orado e pedido, Senhor, qual é o propósito do Senhor sobre a minha vida nesse momento? Que você também tenha essa oração, que você também busque o Senhor. Vamos orar? Quero orar com você e por você nesse instante. Pai bendito, faça-nos entender, ó Deus, primeiramente a Tua glória, o Teu poder, a Tua majestade, a Tua suficiência. Nós clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, venha achar guarida nos nossos corações, que nós possamos confiar de que Jesus nos promete uma travessia segura. Assim como Ele disse para os seus discípulos, vamos para o outro lado do mar. E chegaram lá, que nós também vamos chegar do outro lado dessa pandemia. Porque só poderemos entender o propósito do Senhor, a Tua vontade, o Teu querer, se nós passarmos por esse momento dessa pandemia e chegarmos do outro lado. Assim o faremos, se o Senhor permitir. Assim chegaremos, se o propósito do Senhor assim se estabelecer sobre a nossa vida. Se nós não passarmos por esse momento e não chegarmos do outro lado dessa pandemia com vida, que estejamos na Tua glória, na Tua presença e com o Senhor nos céus, na eternidade. Assim como nesses dias nós temos muitos irmãos, muitos familiares, muitos amigos, pessoas ligadas a nós que faz parte da nossa história que partiram em meio a essa pandemia. Assim como temos pessoas como o reverendo Edmilson, nossos irmãos lá da terceira igreja e outros que temos conhecimento de familiares, de amigos, de pessoas ligadas a nós, à igreja, que estão se recuperando dessa pandemia, mas muitos têm partido, não apenas pelo coronavírus, mas por outros momentos que o Senhor também tinha estabelecido que eles iam partir nesse momento. Mas, Senhor, que no meio dessa tempestade, no meio desta situação, ó Deus, caótica que estamos vivendo, a graça do Senhor continue nos confortando e o Senhor continue nos desafiando através da Tua palavra a confiarmos no Senhor, a buscarmos o Senhor e entendermos a Tua resposta quando o Senhor acalma a tempestade e o Senhor repreende a tempestade, mas também nos repreende, nos ensina, nos exorta, nos corrige, porque sabemos que o Senhor permitiu essa pandemia, o Senhor está no controle de tudo isso, porque o Senhor quer nos ensinar nesse momento. Ó Deus, ensina-nos, corrige-nos, exorta-nos, mas, ó Deus, em nome de Jesus, faça-nos entender o Teu propósito, porque passarmos por tudo isso e chegarmos do outro lado dessa situação sem um aprendizado é vazio, é inoperante. Mas nós sabemos que o Senhor está fazendo com que a Tua vontade, o Teu querer, a Tua palavra, a Tua glória se resplandeça nesse momento. Abençoe cada um dos nossos irmãos que estão nos acompanhando. Abençoe a sua família, o seu lar, a sua casa. Ensina-nos a orar, a ter mais momentos de comunhão nos nossos cultos domiciliares, nossos cultos dominicais, nos nossos cultos nos lares. Fazendo assim, ó Deus, as nossas reuniões em casa, tendo esses momentos de meditação. Amanhã, se assim o Senhor permitir, estaremos transmitindo o estudo bíblico para as nossas congregações. Quinta-feira, o pastor Márcio tem transmitido o estudo bíblico para a igreja. Escola dominical aos domingos, 9 horas, às 19 horas os cultos. Senhor, continua abençoando a Tua igreja, falando aos nossos corações e dirigindo-nos na Tua presença. É o que nós te pedimos também pelos governantes da nossa pátria. Seja da cidade, do estado ou da nossa federação, Brasil, os 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário, médicos, enfermeiros, equipe da limpeza e esterilização, transporte, seja de alimento, de insumos, seja de pacientes, a ciência, a medicina, a tecnologia, que tem buscado solução, que tem buscado vacina, que tem buscado remédio para combater esse vírus. E, acima de tudo, ó Deus, pedindo que a graça do Senhor manifeste sobre a nossa igreja. Pedimos a bênção do Senhor sobre a segunda igreja, sobre os pastores, presbíteros, diáconos, toda a equipe administrativa e cada membro, cada família, cada lar
que está ligada à nossa igreja. Esse momento de oração que teríamos nos lares, que o Senhor esteja, Deus, nos dando esse momento de comunhão aqui, mesmo que façamos ele de forma online, mesmo que façamos aqui, ó Deus, de forma não presencial, mas que a graça e a misericórdia do Senhor resplandeça sobre esse momento. Nós assim pedimos, agradecidos, oramos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua casa, sua família. E amanhã, se Deus assim permitir, às 19h30, estaremos transmitindo o nosso estudo bíblico de quarta-feira. Até lá.